There is come! Muito bem, pessoal, vistam suas respectivas capas de sofá que nós vamos falar sobre o primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones, que foi ao ar há alguns minutos atrás, exatamente, e agora a gente vai fazer a nossa análise, a nossa primeira análise de um episódio de Game of Thrones aqui nesse pequeno e novato canal no YouTube. Olha só que beleza, vamos falar sobre Game of Thrones. Muito bem, vamos picar a mula aqui. Depois de eu tirar esse traje do norte aqui, porque o negócio tá complicado, viu? Quente, viu? Quente o negócio, quente e muito. Muito bem, o 8x1 do Game of Thrones, um episódio esperadíssimo, bem como a temporada, que também é esperadíssima. Cara, 2 anos de produção, 2 anos o pessoal esperando depois daquele gancho fenomenal do último episódio da 7ª temporada, do 7x7, com a queda da muralha, a chegada dos mortos-vivos em Westeros e finalmente o conflito principal do que é as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas muito bom, eu primeiramente não fiquei nada surpreso ao saber da recepção por parte de alguns fãs, de muitos fãs de Game of Thrones, a esse episódio, cara. O episódio dividiu bastante opiniões e eu já estava esperando por isso, porque essa nova Game of Thrones divide muitas opiniões, e esse foi um episódio de potencial de dividir opiniões tanto dos fãs raiz, né, aquele fã que gosta mais da politicagem do negócio, quanto o fã mais novato que tá aqui mais pelo massa velho e tudo mais, entendeu? Foi um episódio que conseguiu desagradar pessoas desses dois núcleos, né? Foi um episódio que realmente dividiu a opinião. Como é a meio ali, pelo que eu consegui ver, pelo menos nessas primeiras horas em que o episódio está no ar. Mas eu já esperava uma recepção assim, porque com Game of Thrones é mais ou menos sempre assim. Os únicos episódios que não dividem opiniões são os episódios massa velho e grandiosos, né? Aqueles bem grandiosos mesmo. E olhe lá, hein? E olhe lá. E ao longo desse vídeo a gente vai entender um pouco mais do porquê esse episódio agradou os dois núcleos de pessoas, os dois perfis de pessoas, né? Os fãs raízes e os fãs do massa velho, né? O pessoal que tá ali pra ver dragão, fogo e conflito e porradaria. Mas basicamente foi um episódio de introdução, um episódio de preparação, aquele episódio de colocar as peças no tabuleiro, colocar as coisas em ordem pro pau quebrar já no próximo episódio, né? E por ser um episódio de preparação, tivemos muito pouca ação no negócio. Acho que a única ação que tivemos de verdade no episódio foi a questão do Jon voando o dragão, aquela cena que me fez gargalhar de risadas. Mas é uma cena que roteiristicamente foi altamente necessária pro pessoal colocar ali por causa da grande massa, né? Esse tipo de cena do Jon voando o dragão, cena com dragão em geral, é o tipo de cena que vai agradar a massa, que vai agradar aqueles milhões que estão ali assistindo o episódio e que não sabem nada de Game of Thrones, sabe? Ou que sabem, mas estão ali por causa disso, sabe? Por causa do show-off, por causa do massa velho. Então tem o massa velho e é assim desde a 4ª temporada, da 4ª temporada em diante começou a ter muito massa velho por causa da popularidade. Todo show que ganha popularidade acaba tendo que adaptar isso pra manter a popularidade. As pessoas querem audiência, entendeu? Eu não acho errado que a HBO queira chamar a atenção do máximo de pessoas possíveis e entreter o máximo de pessoas possíveis com a sua série. É altamente válido, não é mesmo? Às vezes passam dos limites, forçando alguns casais e alguns tipos de trama que não são a cara de Game of Thrones, como é o caso do Jon voando o dragão, mas é necessário, eles têm que fazer esse tipo de coisa. E com isso eles correm o risco de, às vezes, ficar uma merda, não é mesmo? Mas muito bem, o que eu achei, né? Eu falei o que as pessoas estão achando até agora, mas o que eu achei do episódio? Eu achei que, tirando os momentos de show-off, tirando os momentos de forçação de barra com alguns casalzinhos e alguns alívios cômicos, foram forçados demais, né? Que foram pra agradar o público geral, que tava vendo ali um episódio de politicagem, que é aquele episódio de Game of Thrones mesmo. No caso esse, aquele episódio de introdução, cheio de papo, cheio de conversa, cheio de diálogo. Tirando essas ceninhas que realmente me desagradaram, o resto foi muito interessante pra mim, porque muita coisa que eu queria ver há muito tempo aconteceu, não é mesmo? E muita coisa necessária pra trama também aconteceu. A gente tá vendo aí o pessoal administrando esse enorme exército num lugar pequeno que é o Winterfell. A gente tá vendo aí como o Winterfell tá reagindo e como o Norte tá reagindo a todo esse rolê que aconteceu enquanto o Jon Snow estava fora. A gente tá vendo toda essa galera, todos esses núcleos finalmente se reunindo e
todo mundo ficando junto num só recinto pela primeira vez na série. Pela primeira vez não, pela segunda, né? Porque lá no início a galera toda veio pra Winterfell, né? E aqui eles estão em Winterfell de novo. Grande parte do gigantesco elenco que temos, não é mesmo? E aí tem o encontro da Arya com o Jon, que é uma cena maravilhosa. Aí a gente tem o encontro do Jon com o Bran, né? O Bran que tá totalmente diferente agora. E o Bran que, inclusive, nesse episódio foi o grande alívio cômico da vez. Porque toda hora que o Bran aparecia eu ria demais por causa da reação dele, por causa dele ser o Corvo de Três Olhos. E não ter um pingo de emoções, não é mesmo? E ele acaba sendo inconveniente diversas vezes. Ele foi um dos alívios cômicos acertados do rolê, no caso. Outra coisa muito interessante é a chegada da Companhia Dourada lá em King's Landing, né? E a reação da Cersei a isso. E também a reviravolta do fato de que ela realmente tá junta com Errol Greyjoy, né? Ela fez ali aquele meio teatrinho lá no início e depois é mostrado que os caras já estão juntos mesmo e que o acordo tá valendo ali. Enquanto isso, o Bron foi convocado para uma missão muito importante, que também é um momento muito importante de introdução para esse episódio e para essa temporada, que é aquela hora em que o Qyburn chega lá e entrega uma besta pro Bron, falando pra ele matar os irmãos da rainha que sobrarem, cara. E aí o Bron fica com a cara de, mano, o que eu vou fazer? Acho interessante que role aí essa traminha, até por causa da redenção do Bron mesmo, né, que é puramente um mercenário e unicamente um mercenário. A gente vai ver agora um lado mais humano do Bron acontecendo, porque por causa da ganância dele que ele tá nessa situação agora, né? Então eu acho que ele vai ficar cara a cara com a chance de poder matar ou o Tyrion ou o Jaime, de preferência o Jaime por causa da amizade dos dois, e por fim ele não vai matar o Jaime, e daí ele vai finalmente desencanar dessa de mercenáriozão, brabo e tudo mais, que bota o dinheiro acima de tudo. Talvez seja uma redenção a esse estilo de vida do personagem. A gente também teve a Yara sendo resgatada ali pelo Theon, né? Uma cena muito rápida que eu achei que eles iam acabar enrolando um pouco mais nessa temporada, mas aconteceu rápido aí, já no primeiro episódio, Yara resgatada, trama concluída, e o Theon foi lá pra Winterfell. Ele vai ajudar também na batalha. Isso é muito interessante. Enquanto a Yara voltou para as Ilhas de Ferro pra acabar sendo um segundo porto seguro, caso as coisas deem errado em Winterfell. Interessante. Mas agora vamos falar de um momento polêmico do episódio, que é a questão do voo do nosso querido Jon nos dragões, né? A cena mais engraçada do episódio, porque era uma cena de alívio cômico puramente e de show-off de dragões, de computação gráfica e massa velho. É basicamente isso. Essa cena, como eu disse, estava ali para agradar a massa, né? O grande público. Eu acho que agradou sim, porque aquele pessoal que tá começando a assistir Game of Thrones, acompanhar Game of Thrones por esse episódio, porque sim, tem um monte de gente que simplesmente ouve, olha, vai passar Game of Thrones, não conhece essa série, vamos lá assistir, e já cai nesse episódio. Então por isso eles colocam esse tipo de cena mais simples de se pegar e de se relacionar e de se ter empatia, entendeu? Essas cenas bobinhas, no caso do Jon, né, que não combinam com a série. Eu não acho que seja uma ceninha acertada. Eu acho ela bonita graficamente falando, os dragões voando e tudo mais, o Jon voando no dragão, mas é uma cena boba, cara. É uma cena boba, o Jon lá pendurado no dragão, quase voando no dragão, e aí depois tem um romancezinho deles, né? Lembrando que eu não acho que o romance da Daenerys e do Jon seja forçado. Eu acho que eles têm química, os dois atores entregam um romance interessante, e o negócio não é forçadão, entendeu? Uma coisa que não deveria estar ali. Eu acho que o romance dos dois funcionam, roteiristicamente falando, dá até um sentido a mais pro nome As Crônicas de Gelo e Fogo, e eu sempre achei que isso ia acontecer desde quando eu comecei lá atrás a assistir. Então pra mim é ok, e eu acho que funciona os dois, eles são um casal maneiro, mas às vezes eles forçam a barra, tipo, o tempo que eles demorou, o minúsculo tempo que eles demoraram pra se apaixonar de fato, tipo, esse show-off que tivemos hoje com a questão dos dragões, tem essas forçações de barras nesse casal, né, e essa coisa que me incomoda, mas no cerne da situação, eu gosto do Jon Arrys, eu gosto do casal, embora eles errem a mão de vez em quando. Essa é a minha opinião. Diga a sua aí nos comentários, que com certeza vai ter muita gente que tem uma opinião diferente da minha. Inclusive, eu acho que teve uma referência à segunda temporada de Game of Thrones, quando eles chegam naquela cachoeira, cara, porque eu já relaciono direto com a Ygritte, velho. Tipo, o casal, Jon Snow, ceninha romântica, uma caverna, a Daenerys cita a caverna, que eles poderiam viver ali pelo resto da vida, e aí a câmera já foca na cara do Jon. Então eu acho que sim, foi uma referenciazinha ali à caverna lá da segunda temporada, onde a Ygritte e o Jon ficaram pela primeira vez. E nos finalmente, a Ygritte, o Jon falou, devíamos ter ficado naquela caverna e tudo mais, e a Daenerys fala, a gente podia viver aqui pelo resto das nossas vidas. É uma coisa interessante.
Isso aí eu gostei, viu? Isso aí eu gostei. Mais uma coisa aconteceu ao fim que ameaça esse casal, não é mesmo? O Jon finalmente ficou sabendo que ele é Targaryen, e não só que ele é Targaryen, mas ele é o próximo na linha de sucessão do trono. Ele é o digno do trono dos 7 reinos, ele finalmente sabe disso, ele finalmente sabe que ele pegou a tia, e agora ele está em choque, ele fica em choque. E é muito legal o jeito que a cena é feita, né? O jeito que a cena é filmada, takes longos da cara dele pra gente pegar a reação dele, enquanto o Kit Harington entrega umas atuações interessantes, e isso faz questionar se ele deveria ter dobrado o joelho pra Daenerys ou não, ou se ele é o rei legítimo ou não, ou se ele deve voltar atrás da decisão dele ou não. Ao longo de todo o episódio, coisas acontecem fazendo com que ele pense nisso. Então é um dos dilemas dessa temporada pro Jon agora. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo mesmo dobrar o joelho? Eu realmente sou o sucessor e o pessoal quer que eu seja o rei, ele quer que eu seja o rei do negócio. Agora que eu dobrei o joelho, eu não sou o rei do norte, eu sou o regente do norte apenas. A rainha é a Daenerys. Entretanto, eu sou o legítimo herdeiro, mais legítimo que a própria Daenerys, porque a linha de sucessão do trono favorece a mim. Mas eu logo vou dizer o que eu acho que vai acontecer aqui. O Sam tá meio pistola naquela cena, né? Porque ele descobriu que a Daenerys matou o pai dele e o irmão dele. Embora ele odiasse o pai dele, ele não odiava o irmão, né? Então ele ficou meio puto, né? Meio pistola e muito triste também. E o Sam é um doce, né? Opa, eu venho aqui do futuro, depois de ter gravado esse vídeo, pra regravar um momento que acabou que ficou corrompido na hora da gravação original, que era eu falando sobre a cena do reencontro da Arya com o Jon e a cena da Arya e do Gendry. Essas duas cenas respectivas que ficaram bugadas na gravação original. Então vamos lá. Sobre a cena do reencontro da Arya e do Jon, foi simplesmente a minha cena preferida do episódio, muito provavelmente, viu? É um reencontro que eu sempre quis ver desde quando eles se separaram, sabe? Principalmente porque eu li os primeiros livros, e nos livros a gente tem um aprofundamento muito maior na relação dos dois, e quando eles se separam de fato, eu fiquei com muita vontade de ver os dois se reencontrando, e por uns tempos eu achei que nunca ia acontecer, porque um ia acabar morrendo e tudo mais, mas finalmente aconteceu, e é uma cena muito emocional, que eu gosto demais, e que ela até dá 2 abraços no Jon, e você sabe, né, reencontro só é reencontro forte quando tem 2 abraços, tem que ser assim. Mas foi sim uma das melhores cenas do episódio e gostei demais, muito mesmo. Sobre a Arya e o Gendry, aí já é um reflexo contrário da cena anterior que eu falei aqui, porque a cena da Arya e do Gendry é mais uma das forçações de barra aí, né? Eles implantam um romancezinho entre a Arya e o Gendry ali que não faz muito sentido, entendeu? Tá certo que quando ela era pequena, eles fugiram juntos, eles passaram por poucas e boas juntos ali, fugindo de Porto Real e dos Lannisters, mas pra mim não faz muito sentido esses dois juntos, cara. Não faz nada de sentido, porque a Arya, eu gosto do conceito dela de ser autossuficiente, sabe? De ela não se apaixonar, de ela ser, tipo, muito matuta mesmo, sabe? Eu gosto disso aí. Nunca foi mostrado esse lado, ou um lado parecido, parecia até que ela tinha aversão a garotos e tudo mais. Então, acho que fica meio desconexo com a personagem, embora o casal funcionasse se fosse pra frente, mas eu achei meio coisado, sabe? Tipo, só agora, tá certo que eles nem se encontraram antes, né? O cara ficou remando durante 5 temporadas aí, e depois que apareceu, mas acho que não tinha tempo pra isso não, sabe? Eu fiquei, torci o nariz, essa que é a verdade. Você torceu o nariz pra isso? Comente aqui embaixo e é nóis. Aí saindo um pouco disso e indo pro finalzinho do episódio, a gente vê, primeiro que o pessoal que tava lá na muralha tá vivo, o Tormund e companhia, eles estão vivos, de uma maneira inexplicável, né? Mas é óbvio que eles não iam morrer ali e não ia mostrar, mas é óbvio que eles estão vivos, né, e tudo mais. Eles encontram um símbolo deixado pelos White Walkers ali, né, com um molequinho morto ali, que é tensa, aquela cena é tensa. Sombrio o negócio ali, tá pesado o rolê e, mano do céu, esses bichos é bizarro. Aquele símbolo, aqueles braços e pernas fizeram ali, que fazem aquele símbolo dos White Walker, né, aquele símbolo daquele lugar onde eles foram criados e tudo mais, que sempre teve em vários momentos na série, e inclusive no primeiro episódio da primeira temporada. Mas os bichos tá chegando, eles não chegam a aparecer nesse episódio, e eu acho interessante o suspense, né, porque deixa a gente louco pra ver o negócio, e não rolou
conflito, né? A batalha não chegou a Winterfell, coisa que eu achei que chegaria. Fui esperando que ia chegar a batalha no Winterfell, né? Nesse episódio, pelo menos ia chegar lá e acabar com o início da batalha, mas não chegou. Vai ficar pro próximo episódio com toda certeza, mas com toda certeza mesmo, porque eles tiraram esse episódio pra tirar logo todas essas questões da mesa, né? As questões dos reencontros, as questões da logística, da organização dos exércitos ali, a questão do Jon descobrir que ele é finalmente o herdeiro, a questão de King's Landing, o resgate da Yara. Tudo isso já foi tirado do campo, já foi tirado do tabuleiro, porque tá tudo armado, tudo que precisava ser tratado já foi tratado, e agora é hora do pau quebrar. Agora não tem mais nada pra acontecer. Agora é só o conflito que vai acontecer, eu acho que ali na metade do episódio vai chegar os White Walkers e vai rolar o conflito. Um conflito gigantesco que eu acho que vai terminar com eles perdendo. Eu acho que os White Walkers vão ganhar muito, mas o pessoal vai conseguir bater bastante no exército deles e enfraquecer bastante o exército deles, e eles vão rumar pro Porto Real, né? E lá em Porto Real, em King's Landing, é onde vai acontecer a batalha final do negócio. Acho que a Daenerys pode sim morrer já no próximo episódio, ou no terceiro episódio. Eu acho sim que ela pode morrer e torço pra isso, porque uma coisa que esse episódio me desapontou um pouco é o tom, sabe? Mas eu acho que pode ser uma armadilha deles também. Mas a questão é que o Tom tava muito feliz, o episódio tava muito feliz, vários alívios cômicos, várias coisas muito good vibes acontecendo. Isso me fez pensar que talvez essa série tenha uma final conto de fadas de fato, sabe? Aquele final conto de fadas, final feliz, totalmente feliz, e essas coisas, entende? E isso é triste. Isso é triste. Entretanto, eu acho que eles estão pregando uma peça na gente, e no próximo episódio desgraça vai acontecer a rodo, meu amigo. Vai acontecer muito, e eu aposto que a Daenerys vai morrer, hein? Acho que eles vão matar a Daenerys, e torço pra que isso aconteça, hein? Torço pra que isso aconteça, que personagens importantes morram mesmo, e a série prove que ela não é refém de seus personagens, como ela se tornou da quarta temporada pra frente. E o negócio termina com um dos encontros mais esperados também da série inteira, meu amigo. Um dos encontros mais esperados, que é finalmente o Jaime se reencontrando com o Bran. Tá certo? Que é um Bran sem sentimentos, que não tem mágoas nenhuma de seu passado, porque simplesmente não é o Bran. Mas é engraçado que o Bran tava esperando o Jaime mesmo. Lá na cena onde o Sam acaba trombando com ele lá na rua, lembrando que a cena em que o Sam tromba com o Bran tava de noite ainda, né? Ele pergunta, o que você tá fazendo aí? E aí o Bran fala, eu estou esperando um velho amigo. E depois disso não mostra mais o Bran. Quando mostra, é a cena do Jaime encontrando o Bran. Então, tipo, o Bran ficou lá a noite inteira. O Bran ficou esperando, plantado ali naquele mesmo lugar a noite toda. Esse menino é bizarro. Ele é bizarro. E ele é engraçadamente bizarro, né? Porque, tipo, a cara que o Jaime faz quando vê ele, a cara de remorso, é impagável. É impagável. E eu gostei do episódio de introdução. Poderia ser muito melhor. Poderia sim, se tirar esses show-offs aí. Mas eu acho que é um típico episódio de Game of Thrones, sim. De organização de tabuleiro, politicagem. Aquela coisa que Game of Thrones fazia muito bem na sua época de raiz. Se você tirar, é claro, todo esse show-off e esse fanservice e essas bobeirinhas aí pra agradar a massa, né? Mas o que você achou do episódio? Você gostou do negócio? Eu achei interessante, hein? Eu achei interessante, mas conte aí a sua experiência com ele. Conte aí o que você estava esperando e qual foi a entrega, qual a sua reação à entrega do episódio. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Vamos cobrir a temporada inteira do Game of Thrones. Deixa um likezão aí para impulsionar o vídeo pra internet, pro mundo afora, para que mais pessoas tenham acesso aos nossos videozinhos e assim a gente possa dormir feliz todo dia.